Olá, meu amigo, olá, minha amiga. É uma grande satisfação retornarmos com o programa Visão em Ação 4.0, sempre tratando de temas de interesse da nossa coletividade. Vivendo tempos ainda da pandemia, um momento extremamente delicado, continuamos fazendo a gravação através do aplicativo Zoom, facilitando o acesso de todos aqueles que têm tido a disponibilidade de estar conosco, abordando temáticas de interesse. Recebemos hoje Ronald Lopes, para tratar do tema Como lidar com a morte em tempos de pandemia. No momento em que nós gravamos essa entrevista, o Brasil praticamente chega a 340 mil óbitos decorrentes da Covid-19 e em Nova Friburgo, onde o nosso programa é sediado e é veiculado, quase 380 mortes, mais de 380 mortes exatamente, os dados liberados há pouco pela Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, e a gente se solidariza com todos aqueles que perderam entes queridos nesse tempo tão delicado da nossa história. O Ronald, ele é doutorando em História pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ, nossa querida UERJ, mestre e licenciado em História pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio, pós-graduado em Ciências da Religião pela Universidade Cândido Mendes, bacharel em Teologia pela Faculdade de Ciências e Teologia do Norte do Brasil, FACETEM, estudos psicanalíticos pelo Serviço de Atendimento à Psicanálise em Atenção à Infância e à Família, CEPAI, do Hospital São Zacarias da Santa Casa de Misericórdia, subtenente bombeiro militar e professor de História do 2º Colégio do Corpo de Bombeiros, IICCBM, Miguel Pereira, debatedor do programa Cabeça para Cima, do canal Boas Novas, também autor do livro Mortos que Constroem Cidades, Como Lidar com as Perdas da Vida, dentre outras produções, pessoa absolutamente capacitada, gabaritada, e sei que, como todo aquele que desenvolveu uma carreira brilhante como vem desenvolvendo, sempre procurando, buscando novos conhecimentos, novas informações. Tenho certeza que será uma noite, ou uma tarde, ou uma manhã, dependendo do horário que os nossos amigos e amigas nos acompanharem, usufruirão desse conteúdo. Ronald, primeiro, muito obrigado pela sua disponibilidade de estar conosco e gostaria de iniciar com uma reflexão, pedindo a sua contribuição. A vida depois da morte e a vida depois da vida são de interesse não só das religiões, mas também das ciências humanas, como a história, por exemplo. E nesse tempo em que há tanta dor, tanto sofrimento, em que praticamente todos os veículos de comunicação o dia inteiro, diuturnamente, vem nos informando sobre o que vem acontecendo no mundo inteiro e no nosso país, que se tornou o epicentro da pandemia nesse exato momento, abril de 2021. Como você poderia abordar essa temática? Então, Marcelo, eu agradeço aí o convite, né, para esse programa tão badalado, né, uma audiência também tão querida, e também a confiança do trabalho, né, porque apesar também de ser friburguense, eu vejo também lá no Rio de Janeiro, onde eu moro, essa tragédia que se abateu já há mais de um ano que estamos vivendo, né? Desde ano passado, com essa pandemia, né? E nesse primeiro momento a gente pode dizer que a morte, né? E tanto as perdas, os lutos, né? O morrer, todos esses elementos que orbitam em volta da morte, né? Claro, com nossas superstições, com o nosso imaginário, com nossa dor, com o nosso consolo, elas sempre foram objeto de reflexão, né? Sempre foram objetos de questionamento, né? E um dos primeiros campos, digamos assim, que vão questionar e vão tratar essa dimensão humana seriam as religiões, né? A gente começa lá com as religiões bem antigas, as religiões orientais, as religiões até então tidas como pagãs, né? Pagão é só um nome que significa rural, porque tem uma relação aí com as estações do ano. Depois ela vai passar aí pelas religiões persas, zoroastrismo, né? Vai passar aí pelo judaísmo, o judaísmo sendo
um campo bem fértil aí para lidar com a questão da morte, né? Porque para o judaísmo a morte, a vida depois da morte não importa muito, mas isso não significa que a morte não tenha alguma relevância, tem sim para o judaísmo, né? Tanto é que eles colocam lá os ritos, tem todo um cerimonial de sepultamento, mas, no entanto, essa questão da vida após a morte para o judaísmo acaba não sendo nomeado, né? Se, por exemplo, você for num cemitério judaico, você vai ver que ali não tem muitos nomes, né? Ali não é nomeado, né? Não tem muito aparato simbólico também, não tem não tem muitas imagens, né? E aí você passa a questão aí, depois vem com o advento do cristianismo, muda a nossa concepção toda de morte, né? Que é a morte de Cristo. E aí, a partir daí, toda a nossa visão de mundo sobre a morte, ela acaba sendo mudada porque existe, para as religiões cristãs, uma vida após a morte, isso culminando aí dentro do catolicismo, com a divisão ali céu, purgatório e inferno. Né? E aí chega até a modernidade. A gente estava comentando aí anteriormente, né, do que a gente estava até comentando que a modernidade ela faz o mundo virar de ponta cabeça aí a partir do século XVI, né? E aí a partir do século XVI não só as religiões são protagonistas de reflexão sobre a morte, como também as ciências humanas, né? Através aí da razão dos iluministas franceses, né, dos modernistas, a literatura vai ser bem fomentada nessa época, né? Você pega a literatura lá desde Dante Alighieri, do século XIII, passando até por Maquiavel, que vai falar sobre morte, apesar dele ter um livro bem badalado sobre política, né? Que é O Príncipe, mas você também vai até os iluministas, John Locke, Montesquieu, Voltaire, vão todos eles falar sobre a morte, né, ter as suas reflexões, e aí entra a questão das ciências humanas, né? E a história, portanto, então, ela também campo privilegiado da reflexão sobre a morte, né? Nada mais é que eu fiz uma narrativa aqui sobre a reflexão da morte, né? A história está pensando sobre, não só pensando, mas também as nossas experiências, né, de vida e morte. A história chegou à conclusão de que, realmente, para você viver uma vida boa, você depende da relação que você tem no término dela, né? Com a finitude isso é da bem vida, claro, né? quando Exatamente. Isso é bem claro quando o Freud, ele o pai da psicanálise, né? Ele vai, o Sigmund Freud, o vienense, vai aí no final do século XIX, vai escrever aí Mal-Estar da Civilização, Totem Tabu, vários volumes, e num deles ele vai justamente enfatizar que o que faz a vida ser bela é a própria finitude, né? Ou seja, a morte. Então, dependendo da relação que você tem com a morte, você pode viver bem ou viver mal. Ronald, excelente introdução. Temos aí mais 3 minutos para a gente poder abordar pelo menos mais uma temática nesse primeiro bloco, e que eu particularmente reputo como uma das mais críticas nesse tempo que nós estamos vivendo, que é a questão do luto, né? Muitos familiares não conseguem, por motivos óbvios, acompanharem os seus familiares que estão internados naquele momento mais delicado por conta, né, de determinações sanitárias, enfim, não conseguem estar próximos. Eu me recordo algumas semanas ouvindo um podcast O Assunto, da Renata Lopretti, os primeiros 5 minutos, vários áudios que foram os últimos áudios repassados por pessoas que estavam se dirigindo para a internação e não conseguiram de lá sair. Então, essa impossibilidade do contato na retíssima final, e também a própria impossibilidade de realizar um luto, né, de expressar o seu luto. Queria que você abordasse um pouco. Queria também registrar aqui que eu estou vendo
a Maureen, acho que a sua esposa está aqui também na tela, mandar um abraço, agradecer pela participação dela. E, na verdade, eu acabei estendendo um pouquinho mais aqui na pergunta, e vamos fazer o seguinte, a gente vai iniciar o segundo bloco com a resposta a essa questão que eu apresentei para você. Estamos recebendo o Ronald Lopes, abordando o tema Como lidar com a morte em tempos de pandemia. Estamos gravando esse programa no dia 7 de abril, o Brasil praticamente alcançando 340 mil óbitos por Covid, aqui em Nova Friburgo mais de 380 óbitos, e um tempo muito delicado, e a gente precisa também fazer reflexões a respeito, e o Ronald é um dos profissionais mais especializados que tem oferecido já uma contribuição muito importante. Já retornamos com o segundo bloco do programa Visão em Ação. Quer dar uma educação de qualidade para os seus filhos? O lugar certo é aqui no Crescer. Desde pequenininha, eu adorei essa escola. Crescer, eu amo você! Com aulas diferenciadas agora com o material e plataforma AZ, o mais sofisticado ecossistema para a transformação digital da escola. Uma proposta inovadora que resulta em uma aprendizagem por meio de descobertas, estímulo à criatividade e ao desenvolvimento da autonomia e do pensamento crítico. O ensino, você não só aprende, você aprende brincando, e isso é muito legal. Turmas do maternal ao 9º ano do ensino fundamental. Venha nos conhecer, ligue e agende uma visita. 2523 3172. Siga o Crescer nas redes sociais e saiba mais sobre a escola e a plataforma AZ. Crescer. Educação que transforma vidas. Segurança, bom atendimento e comodidade. Muitos anos de trabalho, de conquista e dedicação. Todos os dias, o Plano SAF está em sua vida. Momento, o Plano SAF só pensa em você. Todos os dias, o Plano SAF está em sua vida. A todo momento, o Plano SAF só pensa em você. Plano SAF, o seu amigo de todas as horas. Estamos retornando com o programa Visão em Ação, recebendo Ronald Lopes, abordando o tema Como lidar com a morte em tempos de pandemia. E ao final do primeiro bloco, eu formulei uma questão para o Ronald e a gente ficou de apresentar a visão a respeito dela nesse momento. Qual a importância do luto, esse tempo que nós estamos vivendo de pandemia, em que os familiares não têm conseguido estar tão próximos daqueles que acabam sendo internados, a rapidez do próprio sepultamento por conta também de riscos de infecção, de contaminação. Queria que você falasse um pouco para a gente sobre esses aspectos que são tão importantes, Ronald. Então, de saída, eu já posso partir de uma problemática muito séria que foi construída ao longo da história, que é o distanciamento em relação à morte. A gente fala tanto de distanciamento social em tempos de pandemia, né, corretamente, mantendo aí os protocolos sanitários de saúde, né, com certeza, mas isso a questão do distanciamento ou do afastamento, né, então essa termo, né, do afastamento físico. E aí eu coloco isso numa questão histórica com a morte, porque isso já vem de uns 150 anos para cá, esse fenômeno, que é o que eu vou falar aqui agora. O afastamento da relação com a morte. Isso fez com que a gente colocasse a morte como realmente um ser mais estranho do que já é. Os nossos antepassados, eles não relacionavam com a morte desse jeito como a gente está se relacionando, não. Né? Eles tinham uma relação mais próxima, e aí em tempos de pandemia haveria um certo consolo e alívio, já que eles teriam aí uma relação mais íntima, mais próxima com a morte. Por exemplo, os cemitérios eram dentro das igrejas, então você tinha ali as missas, as relações sociais junto com o morto, né, o corpo morto. Só que hoje, com o decorrer da história, a gente foi afastando o cemitério da igreja, separando esses dois entes, né? E aí até o ponto em que a gente coloca o cemitério fora do nosso campo de vivência, né? Ainda que o cemitério fisicamente esteja dentro de alguma cidade.
né? Só porque o cemitério é dentro do centro da cidade, isso não significa que seja o centro das nossas atenções, pelo contrário, né? Então, então de saída a gente já tem essa problemática. E aí vem todas as outras problemáticas que você estava citando, Marcelo, como, por exemplo, a questão de você fazer um sepultamento que não pode ter aglomeração, você não pode haver uma despedida ritualística efetiva, né? E mais todas as outras problemáticas que se tem aí, né? O que a gente procura dar uma direção, dar um encaminhamento, é que as pessoas que minimamente aí em sua volta, porque hoje a gente não conhece ninguém que não tenha morrido, né? Pelo menos alguém, né, pelo menos no seu círculo aí de conhecidos morreu de Covid. E então, o que acontece? A primeira coisa da questão do luto, um luto impossibilitado, né? Não seria um luto interditado, mas um luto impossibilitado, pelo menos o luto de uma forma já protocolar socialmente, né, estabelecido, a gente vai ter que reestruturar e ressignificar os lutos, né? Então, a primeira coisa realmente é o suporte social. Suporte social é imprescindível. Você vai ter que obedecer os protocolos sanitários e não comparecer ao sepultamento. Mas isso não impede de você ritualizar em casa, por exemplo, o seu próprio luto. E claro que cada pessoa vai viver o seu próprio luto, mas isso não pode fingir que nada acontece. É claro que tem a questão da negação aí, né? Que a pessoa finge que não está nada acontecendo. Mas é importante a questão da aceitação da perda, né? E você se ritualizar de alguma maneira. Você se reservar em um canto, né? Ficar reservado um pouco mais silencioso, isso é importante. Mas o problema é que a gente tem mais um outro agravante, que numa sociedade que só pensa em ser feliz, em ganhar, em se mostrar que está bem e nunca mostrar fraqueza, isso se torna um agravante, né? Então, quer dizer, tem várias nuances aí que a gente tem que prestar atenção. Verdade. Edgar Morin disse certa vez que é impossível conhecer o homem sem lhe estudar a morte, porque talvez mais do que na vida, é na morte que o homem se revela. É nas suas atitudes e crenças perante a morte que o homem exprime o que a vida tem de mais fundamental. Ronald, você que é um estudioso com trabalhos publicados, várias contribuições relevantes, na sua opinião, qual é a importância de se entender a morte? São inúmeras, né? São inúmeras. A primeira é que você tem um maior cuidado com a vida. Essa é a primeira coisa. Porque se você for para os escritos tradicionais religiosos, né, os escritos sagrados, você vai perceber, por exemplo, que desde os escritos judaicos, lá na Bíblia judaica, até na Bíblia cristã, você tem um atravessamento de sabedorias e experiências relatando que a relação com a morte e a reflexão sobre ela torna o sujeito mais cuidadoso com a vida, né? Não no sentido de conservá-la, mas no sentido de você vivê-la com qualidade, né? Então, por exemplo, quando você vai numa festa, eu sempre dou esse exemplo, você vai numa festa e quando você acaba de ir àquela festa, né? Você vai embora para casa, você tende a ficar eufórico, você tende a beber, você tende a sair de carro, fazer qualquer outras coisas que vão, por exemplo, transgredir regras, né? Transgredir leis, você vai ficar tomado por uma força qualquer que vai te levar à euforia e vai fazer coisa que você não queria fazer, mas você acaba fazendo, né? Mas, em contraposição a isso, se você for num cemitério, ou se você for num funeral, que seja, num sepultamento, por exemplo, todo mundo que foi num sepultamento sabe que a gente chega lá, tem um modo silencioso ali de ser, de vivenciar, as pessoas estão chorando, você olha para o túmulo e pensa mais sobre a vida, né? Você sai dali já cabisbaixo, tudo bem que você está triste, mas você já sai com mais cuidado. Na hora de você atravessar a rua, você já vai prestar o dobro de atenção do que
você estava antes, você vai prestar atenção em coisas simples, né? Os pássaros, uma criança sorrindo, né? Você vai ficar entra nesse estado, né? Estado psíquico até. Mas o problema é que dentro de um sistema capitalista, da sociedade eufórica, uma sociedade do cansaço e uma sociedade ansiosa, você rapidamente sai desse modo, né? E aí volta tudo de novo. Porque quanto mais você ficar fora de si, melhor de se viver, né? O sistema acaba te trazendo para esse lugar, né? O que, na verdade, é o contrário, né? Você tem que deixar as reflexões sobre a morte fazem um efeito de imanência, né, do ser aí, como Heidegger dizia, né, do Dasein, você contemplar a vida no instante em que ela está acontecendo, né? Então a atitude perante a morte seria também uma atitude perante a vida, né? Temos mais 2 minutos e meio e a gente não pode desconsiderar que existe, em geral, um grande medo relativo à morte, relativo à finitude, embora no que você acabou de nos falar, e eu particularmente concordo, quanto maior a consciência da finitude, maior o cuidado com a vida, até o usufruto de forma responsável e equilibrada da própria existência. Mas o medo da morte, ele é uma realidade e agora, num certo sentido, a gente vive um tempo até de uma relativa banalização, porque o noticiário ele é tão contundente praticamente o tempo inteiro. Queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre o medo da morte. Existe até um termo específico a esse respeito, Ronald. Então, o medo da morte é a tanatofobia, né? Tanatofobia, e os tanatólogos, que são aqueles estudiosos que vão estudar a questão do inferno, da morte, né? Porque tem uma relação na mitologia grega entre Thanatos e Hades, né? Que é o inferno. Mas por isso que eu até acabei quase substituindo aqui o Thanatos por Hades. Mas os tanatólogos, né? Eu não sou tanatólogo, eu sou historiador da morte, né? Mas eles dizem exatamente isso, que a tanatofobia, que é o medo da morte, afeta várias pessoas, né? Isso é uma espécie de patologia, né? Que é provocada justamente pela ansiedade. A ansiedade instalada no mundo de hoje, que torna a sociedade, a gente tem até uma definição, isso é um conceito nas ciências humanas. Você pode partir desse conceito tranquilamente, que ele é bem fundamentado, que é a sociedade do cansaço e da ansiedade. Você pode até tratar isso como uma ferramenta metodológica para entender certos tipos de fenômeno social, né? Então, essa tanatofobia, que é o medo da morte, afeta várias pessoas, né, no mundo inteiro, e é justamente causada pela ansiedade, que é o que? A ansiedade vem através de pensamentos obsessivos. Agora, o que seria na prática esses pensamentos obsessivos? E aí eu posso recorrer a Freud, posso recorrer ao Bowlby, posso recorrer a vários outros estudiosos aí da psicologia. A neurose obsessiva, ela é uma marca da modernidade. O que seria a neurose obsessiva? É você sofrer dos seus próprios pensamentos. Então, por exemplo, quando você começa a deitar, quando descansar, quando você vai dormir, enfim, e os seus pensamentos não param, eles começam a te perturbar e acelerado, vem um monte de pensamento junto, e aquilo é perturbador e você não consegue dormir, né? Isso é uma obsessividade, um tipo de obsessividade, né? Isso é um quadro obsessivo. Outras questões você pode trazer na neurose obsessiva, que é a técnica, né? O tecnicismo, né? O tecnicismo também é um neurótico obsessivo. O sujeito que tem dificuldade de lidar com seus próprios sentimentos, né? Então é mais fácil ele lidar com uma máquina, com um computador, saber tudo de computador, saber tudo da impressora ou enfim, da técnica, mas não sabe nada das relações humanas, né? Isso também faz parte de uma neurose obsessiva, né? De um neurótico obsessivo. O sujeito que só acaba sendo fanatizado, a gente pode ir para o campo da religião,
O Freud vai falar que as religiões são a neurose obsessiva. Eu até entendo por que ele está falando isso, porque existem muitas pessoas que são um problema moderno, né, que se fanatizam, né, acham que vai resolver tudo na base do dogma, né, sendo dogmáticos, colocando os pensamentos dentro de caixinhas. E até o próprio Deus, se você for para a teologia, não se entende dessa maneira, né? Se você for lá para a teologia estudar deontologia, né, que é um ramo da teologia sistemática, você vai ver que Deus não se pode colocar em caixinha. A primeira coisa que você aprende em teologia sistemática lá em deontologia é que Deus não se coloca em caixinhas, ou seja, você não pode ficar lucubrando, né, sobre Deus e sobre a morte, né? São essas duas coisas, porque elas não se explicam, até se explicam, mas você não pode colocá-las em caixinhas, né? Uma outra coisa do neurótico obsessivo é que ele só pensa na morte do outro, ele nunca pensa na morte de si. Também isso é um problema moderno por conta da individualização, né? Por conta da atomização social, quer dizer, a gente individualizou a sociedade e aí a gente acabou se tornando um neurótico obsessivo, né? Não se importando com a morte, muitas das vezes se importa até com a morte do outro, que aquilo te toca, né? Você consegue até elaborar e simbolizar essa morte, mas a morte de si, ninguém imagina que pode ser morto amanhã, por exemplo, né? Quer dizer, isso é um sintoma de neurose obsessiva. Então é mais ou menos por aí, Marcelo, que a gente pode entender essa questão dos tanatofóbicos, né? Medo da morte. Às vezes o sujeito tem medo e não sabe nem de que é. É o medo da morte. Está tão distanciado da morte que ele tem medo e não sabe o que é. É justamente a falta de lidar com essa questão da perda, né? Da morte. Estamos recebendo hoje, para um diálogo sobre como lidar com a morte em tempos de pandemia, Ronald Lopes. Finalizamos agora o segundo bloco e já retornamos para o nosso terceiro e último bloco do programa Visão em Ação. Todo aluno tem um mundo em si mesmo. No Miosotes, esses mundos se encontram e caminham juntos para o futuro. Um futuro construído com a troca de vivências, ideias e realidades. Onde a inspiração se eleva e a inovação se encontra. Esse é o nosso mundo de novas descobertas. Venha para o Miosotes, aqui é o seu lugar. Quem conhece, não troca. O restaurante Tia Ana oferece o melhor para seus clientes. A melhor comida caseira com o melhor preço da cidade. Tudo fresquinho e preparado com todo carinho. Seja qual for o seu apetite, o restaurante Tia Ana sempre tem algo para satisfazê-lo. Self-service com grande variedade de saladas, carnes e massas. Isso tudo e muito mais você encontra todos os dias. Restaurante Tia Ana, Avenida Maximiliano Falck, 380, bairro Ipu. Retornando com o programa Visão em Ação, recebendo hoje Ronald Lopes, falando sobre a morte em tempos de pandemia, um tempo muito delicado que temos vivido há mais de um ano no nosso país e há um pouco mais do que isso a nível mundial, e vivemos no Brasil, nesse momento, o epicentro da Covid-19 no mundo, o que tem afligido e preocupado a muitos, e como o Ronald falou, cada um de nós já teve alguma perda, alguém que se foi, algum amigo, algum parente, e a gente se solidariza sempre com todos aqueles que perderam seus entes queridos. Ronald, você falava sobre cemitérios. A gente tem visto agora também muito nos noticiários de algumas grandes capitais a necessidade de abertura de novas covas, enfim, a dificuldade até mesmo da fluidez da logística do sepultamento. Fala um pouquinho também sobre a questão relativa aos cemitérios, para a gente poder também aproveitar dessa sua experiência, desse seu conhecimento. Sim, Marcelo. Os cemitérios, eles não podem ser, a princípio, digamos assim, um repositório, né, só um depósito, um repositório de pessoas, de cadáveres, né? Ele tem que ter um aparato. Por que eu estou falando isso? Porque, na verdade, se a gente pensar assim,
que a palavra cemitério vem do latim comiterium, né, que por sua vez deriva de sinisterium, né, que é o que? Sinus é doce, né, renor é mansão, né, lá do grego, se a gente for para o grego também. Cometerium, né, de caminhão, que é o caminhão, né, que é a raiz da palavra grega para cemitério, significa eu durmo, né? Então, quer dizer, o cemitério ele não pode ser pensado a partir dessa linguística, dessa etimologia, né, dessa história do cemitério etimológica. A gente não pode pensar um cemitério como um mero depósito de pessoas. Ele tem que ter algo que o consola, né? Tem que ter algo que alivia a dor do sujeito, né? Alivia e tem um certo consolo, né? E aí, o que acontece? O cemitério, como a gente está em tempos de pandemia, ele está superlotado, abrindo novas covas, né? A experiência que a gente, por exemplo, se a gente for para o cemitério dos Pretos Novos, no Rio de Janeiro, que é um cemitério que foi descoberto há pouco tempo, e que ele era mais ou menos do tamanho de um campo de futebol, e que os escravos que chegavam e aportavam ali ou eram doentes e já estavam morrendo, ou era navios que tinham corpos ali de escravos que tinham acabado de morrer quando o navio estava se aportando. O que acontece? Esses mortos, esses cadáveres, né, eles eram enterrados à flor da pele, né? Eram outros 2 cadáveres também, outros 2 escravos, né, que faziam um serviço de sepultamento lá na Gamboa, nessa região lá do Rio de Janeiro, e que acabavam colocando os escravos a flor da pele, assim, naquele cemitério, né? Ou seja, a flor da pele, que são os escritos dessa expressão que se utilizava nas cartas e na documentação do século XVIII para o XIX, lá no Rio de Janeiro, simplesmente o mau cheiro começava a subir, as vizinhanças começavam a reclamar, né? Os mercadores que reclamavam que estava se pagando mal o aluguel daquela terra que estava se enterrando aqueles cadáveres. Quer dizer, todo mundo reclamava daquele campo, né? Todo mundo reclamava daquele cemitério. Mas ninguém tinha se perguntado por que ninguém tinha se preocupado com os corpos que estavam sendo enterrados lá. Um sepultamento digno, morrer bem, né? A igreja, ela tomava conta desses corpos, tomava conta desse campo, né, e pagava muito mal os escravos, né, e às vezes nem pagava, fazia como trabalho forçado mesmo, um trabalho compulsório. E aí, esses corpos, então, eram enterrados à flor da pele, né, e não havia nenhuma preocupação. Quer dizer, quando se começou a pandemia de hoje, inicialmente, não sei se você lembra, Marcelo, no ano passado, só se falava do hospital, só se falava de superlotação de hospitais. E eu olhava aquilo com muita crítica. Eu falo, ninguém vai falar do superlotação dos cemitérios, porque muito mais preocupante a superlotação dos hospitais, mais preocupante ainda a superlotação dos cemitérios, porque tem tudo a ver uma questão até de consolo, né? Nem questão de higienismo, não, nem de sanitarismo, nem de qualquer outra coisa relacionada à saúde, né? Mas é justamente relacionada à questão da dor emocional daqueles que estão envolvidos, né? Quer dizer, se a gente parar para pensar, o isolamento do corpo morto e o isolamento do vivo, né, através pelos sepultamentos, né, que ele agora não vai ter que fazer isso pela internet, vai ter que fazer isso por videochamada, fazer isso só com familiares, sem a presença velórios do corpo virtuais online, né? Velórios virtuais online, exatamente. Tá, tem um Facebook só para isso, né? O Facebook de gente morta. Você pode até consultar isso, que toda vez que morre alguém conhecido, você vai lá e coloca a foto da pessoa no Facebook de gente morta. Esses outros tipos de rituais que estão sendo desenvolvidos para poder lidar com essas perdas, né, não estava se falando nada disso no início da pandemia, né? Quer dizer, onde é que você como que você vai tratar isso, né? À medida que a pandemia foi avançando,
é que foi surgindo a preocupação dos cemitérios. Não, olha, agora os cemitérios estão superlotados, olha, os coveiros, né? Ninguém falava de coveiro, só falava de médico no início da pandemia. Hoje você se fala um pouquinho a mais, né? Um pouco mais do que antes. Mas tem o papel do coveiro, que é importantíssimo nessa questão dos cemitérios, né? O papel do pastor, dos líderes espirituais, né? Então, hoje as pessoas falam de igreja, tem aí a questão aí do liminar do STF sobre a abertura de igrejas, né? De cultos e tal, mas ninguém fala do papel dos líderes espirituais no cemitério, que é muito importante também, né? Como suporte psicológico do impacto de uma perda, né? Quer dizer, tudo isso agora que está se falando do cemitério, mas inicialmente, por exemplo, os coveiros fizeram um trabalho sensacional, né? Tentando não superlotar os cemitérios, enquanto que os hospitais já estavam superlotados, né? Verdade, Ronald. Tenho certeza que a gente poderia ficar aqui algumas horas aproveitando toda a sua experiência, tudo que você tem construído em termos de conhecimento nessa área. Já fica aqui o convite para uma nova participação sua no Visão em Ação. Estamos torcendo para que esse tempo tão difícil ele passe, mas que a gente também obtenha dele muitos aprendizados, e foi exatamente com esse objetivo que a gente recebeu hoje Ronald Lopes para tratar do tema como lidar com a morte em tempos de pandemia. Ronald, muito obrigado pela sua participação conosco, muito sucesso na caminhada, reitero aí o convite para uma participação futura, e agradecer a você, meu amigo, minha amiga, que permaneceram conosco até esse momento. Lembrando que toda sexta-feira, 21h40, nós temos um novo Visão em Ação preparado especialmente para você. Um grande abraço, até a próxima.